e depois se acalmou, até depois que o senhor falou ali na parada técnica, e principalmente no segundo tempo, que começou uma trocação dos dois lados, os dois times atacaram. Então eu queria que falasse sobre esse pensamento do primeiro para o segundo tempo ali, que acabou oscilando bastante o Grêmio. Obrigado. Boa tarde. O jogo sabíamos que numa fase inicial ia ter uma energia muito forte por parte do Vasco. Normal, vinha de viradas, vinha de bons resultados, e embora nós também estávamos a jogar na sua casa mais confortáveis com o apoio, embora nós tivéssemos também o apoio da nossa torcida, mas eles em maior número, como é natural, e aí o jogo começou com uma energia muito forte da parte deles, nós sabíamos, e então lançámos uma equipa que pudesse ter bola, que pudesse sair por fora, que era fundamental sair por fora, porque sabíamos que o contra-ataque e o ataque rápido do Vasco, nós cometendo erros, poderia ser-nos fatal. Então fomos por esse caminho, um caminho de maior posse, mas e de suster a energia do momento inicial da equipa do Vasco. Nesse período cometemos alguns erros, que nos foram fatais, e até foram eles que deram origem ao resultado final. Na paragem técnica que eu pedi foi para realmente nós levarmos a jogo aquilo que era importante naquele momento. Sair por os corredores laterais, não sair por dentro, porque havia muita densidade de jogadores do Vasco por dentro, aí ao recuperar a bola rapidamente instalavam o ataque rápido. Luiz, aqui. Na quinta-feira, jogo contra o Vitória, o Pérez começa como titular, o Noriega entra durante a partida. E se tinha expectativa daqui a pouco o Noriega começar como titular hoje contra o Vasco, que não aconteceu. O Pérez teve uma sequência. Algum problema físico no Noriega, uma questão tática do Pérez? Por que o Pérez foi o titular e não o Noriega nessa tarde? Eu não gosto muito quando nós perdemos jogos de individualizar aquilo que é a prestação mais individual deste ou daquele jogador, mas pelo respeito que eu tenho à mídia, tenho que ir por aí muitas vezes. Mas dizer-lhe que o Pérez jogou o primeiro jogo há 2 dias atrás e que a prestação dele foi boa, foi talmente boa que causou boa impressão, e a partir do momento que ele tem uma boa prestação, se ele apresentar os índices físicos bons para voltar a jogo, como apresentou, eu dei-lhe a continuidade. E assim como fiz ao Noriega em várias partidas, como fiz a alguns jogadores em várias partidas, que dou a continuidade, e daí também ao Pérez. Foi por isso, embora o Noriega tivesse tido um problema físico ligeiro há 2 dias atrás, mas não foi por isso que não jogou, foi porque eu quis dar a continuidade ao Pérez. Luiz Castro, aqui atrás, por favor. Claro que cada jogo tem uma circunstância diferente, né? As histórias se contam de maneira diferente, partida a partida. Mas no Campeonato Brasileiro, analisando como um todo, por que o Grêmio tem dificuldade em vencer, em se impor mais fora de casa? Tem uma boa campanha em casa, hoje até tentava, quem sabe, se aproximar ali dos primeiros colocados, mas mais uma vez como visitante não ganha. Por que você vê isso, e o quanto pode ser importante essa parada agora para trabalhar o time? Tem toda a razão no que diz. O Grêmio fora tem sido uma equipa sofrível, tem sido uma equipa que não tem tido a eficácia pontual que devia ter e que não corresponde àquilo que faz em casa. Enquanto em casa nós estamos no segundo lugar da tabela com os jogos em casa, fora andamos no fundo da tabela com esses jogos fora. Portanto, não há como esconder a realidade. Eu acho que também naquilo que... o futebol não é de si, é da realidade, mas... Lembro nos jogos fora algumas situações, como tivemos hoje. Hoje tivemos o enamorado na cara do golo e tivemos o Bright White na cara do golo. E se isso acontece pela positiva, nós hoje estávamos a dizer que finalmente, exatamente com o mesmo jogo, iríamos dizer finalmente o Grêmio encontrou o caminho certo para o sucesso fora de casa. O certo é que isso não aconteceu, fomos penalizados pelos nossos erros defensivos e ofensivos e por muitas falhas técnicas a nível daquilo que é o passe ao longo do jogo. Acho que isso foi fatal, acho que temos de melhorar nesse aspecto. É natural que a equipa oscile um pouco, aliás o futebol no Brasil, as equipas é feito o campeonato de grandes oscilações na maior parte delas e nós ainda não conseguimos fugir a essa oscilação. A paragem é importante pelo descanso mental, fundamentalmente pelo descanso mental, tem sido um desgaste enorme e isso que acabou de dizer, de referir dos jogos fora de casa, está-nos a causar alguma perturbação, porque não estamos a encontrar o caminho do sucesso. Já jogámos com meias, já jogámos com 2 meias, já jogámos com 2 volantes, mas
as coisas têm vindo a melhorar sem atingir resultados, e melhorar sem atingir resultados no futebol não tem qualquer sentido. Temos que melhorar atingindo resultados. E então esta paragem vai boa para descansarmos fundamentalmente mentalmente e retomarmos mais fortes a próxima etapa do campeonato. Boa noite, professor. Leonardo Berrer, Rádio Grenal. É a primeira vez que o senhor teve a oportunidade de, com este meio-campo, com 3 médios, né, tendo um primeiro volante mais atrás, jogar com Nardoni e nessa linha um pouco mais à frente. Gostaria que o senhor fizesse uma avaliação a respeito desse andamento, desse meio-campo, se é o que você gostaria de colocar nas próximas partidas, se eles entregaram aquilo que o senhor pediu. Obrigado. Vamos ao lado estratégico do jogo, que é por cada meio-campo tem uma estratégia para o jogo. O colocar ou não é muito em função daquilo que são os adversários. Nós sabíamos que aquele espaço onde recebeu várias vezes o TT e onde recebeu várias vezes o Amuso durante a primeira parte, ele existia, o espaço entre linhas. Vários espaços entraram ali. Tinha que haver quem os servisse. Pérez e Nardoni, Arthur, eram os homens que os serviam. O Pérez servindo mais atrás, o Arthur e o Nardoni servindo mais à frente. E depois de servir, tentarem aparecer em zonas de finalização, a partir do momento que o ponta, ao vir dentro, servisse o nosso lateral. O espaço foi descoberto várias vezes. Só que nós, após a descoberta do passe, nós não conseguíamos chegar muito à frente. E então, no futuro, chegando com este meio campo, temos de chegar um pouco mais à frente com eles nas zonas de finalização. Desenvolveram um trabalho coordenado, foram coordenados em campo, contra equipas que possam dar este espaço, porque dão este espaço de forma propositada, dão este espaço para depois recuperarem e sair rápido na profundidade e no contra-ataque, mas nós temos de ser mais eficazes para que isso não aconteça, quer a nível do passe, quer a nível da construção de situações para finalização, e nós não devíamos ter construído mais a partir do momento que descobrimos esse espaço. Professor, aqui, Diego Torbes, Bola VIP Brasil. É o segundo jogo fora que o senhor fala sobre os passes, né? Que a equipe tem errado o passe. O senhor falou lá no Chapecó, contra a Chapecoense, que a equipe também tinha errado muitos passes. E hoje, mais uma vez, ficou nítido e evidente algumas falhas técnicas, né? Como corrigir esses fundamentos, né, que têm sido determinantes em alguns jogos fora? E complementando a pergunta do colega que fez sobre o Noriega, e o enamorado, que ele vinha tendo sequência, vinha jogando, e hoje entrou o TT, né? Foi escolha técnica também, ou alguma questão física? Nós, como eu vos disse, temos olhado muito àquilo que são os dados dos jogadores e a fadiga dos jogadores para abordarmos jogos que são 2 em 2 dias. Quando há 3 dias, as coisas até se podem largar um bocadinho e pôr de lado e olhar de forma enviesada para aquilo que são os dados. Quando é em 2 dias, nós temos que olhar para eles, claramente, e perceber quem são os jogadores que estão mais em condições para ir. Quando o nível técnico dos jogadores é muito igual e aquilo que eles podem prestar à equipa é muito parecido, nós fazemos essa alteração. Quando é muito distante, nós, à partida, seguramos um pouco mais e não damos tanto tempo. Neste caso, aquilo que aconteceu com o TT e o namorado é aquilo que tem vindo a acontecer numa equipa como a nossa, que não atingiu os plenos em termos de dinâmicas de vitória como nós queríamos, mas era uma equipa que tinha vindo em 8 jogos seguidos, que tem vindo não resultados totalmente positivos, que houve resultados que nós empatámos que queríamos ganhar, mas tinha dado mostras de produção aceitável e outras vezes de produção boa. Portanto, instalámos a mesma dinâmica. Essa dinâmica já tinha sido instalada durante este período de 8 jogos. Portanto, não é hoje porque perdemos que eu vou dizer que está tudo mal e antes estava tudo bem. Não. As dinâmicas foram instaladas. Agora, há a tentação de, quando nós não atingimos objetivos, de colocar o nosso assento naquilo que foram trocas. Compreendo, mas foi a equipa do Grêmio que perdeu. Fundamentalmente, eu perdi enquanto treinador. Os meus jogadores entregaram-se por completo ao jogo e eu, como treinador, perdi o jogo. Luiz, aqui, Nicole Ovic e canal Diogo Rossi, repórter. Eu queria te questionar sobre a dupla de zaga. A gente teve uma surpresa do Gustavo Martins viajando para o Rio de Janeiro. E se a escolha do Balbuena seguir começando o jogo foi uma questão física ou uma escolha do técnico realmente para o time? O Gustavo treinou uma vez connosco e resolvemos trazer o Gustavo porque, apesar de só ter treinado um jogo, o Departamento de Saúde disse que ele poderia estar em condições durante alguns minutos para jogar. A partir do momento que me diz que pode jogar alguns minutos, é a solução para neste momento, tem alguma vantagem sobre o Luís, e então trouxe o Gustavo no lugar do Luís. A partir do momento que eu optei por fazer uma troca, o Gustavo era o central pela direita e foi utilizado pela direita. Fazer os 90 minutos, não podia fazer os 90 minutos.
Obrigado, mister. Obrigado, pessoal. Os jogadores falam ali na saída.